Fala pessoal, tudo bem com vocês? Turma, vamos seguir aqui os nossos trabalhos de hoje, falando obviamente sobre playoffs, né? Não tem como falar de outra coisa nesse mês, né? Nos próximos meses, inclusive, que não seja playoffs, né? Playoff é o assunto do momento, né? Eu sempre falo que esse é o melhor momento para quem gosta de NBA, para quem acompanha a NBA, né? Os playoffs é o crème de la crème da temporada, é o melhor momento do ano, então não tem como falar de outra coisa. E nesse vídeo eu quero falar sobre um aspecto muito importante dos playoffs, que são os ajustes. O playoff, ele é feito de ajuste, né? O time que melhor consegue consertar erros, ajustar falhas durante os playoffs, o time que melhor consegue fazer isso, normalmente, é o time que vai longe, é o time que consegue ter um ótimo desempenho na pós-temporada. E mesmo estando no começo ainda dos playoffs, né, estamos na primeira rodada, as equipes ainda estão indo para o jogo 3, tem time que nem jogou o jogo 3 ainda, inclusive, mesmo estando no começo, já deu para identificar alguns ajustes que essas equipes terão que fazer não só para essa série, né, da primeira rodada, mas para a continuidade dos playoffs. Então, nesse vídeo, eu separei um ajuste que cada equipe precisa fazer nos playoffs. Obviamente, é a minha opinião, é a minha visão. Você pode ter uma visão diferente, você pode achar que as equipes não precisam fazer os ajustes que eu irei falar. Por isso que eu deixo, né, você totalmente livre para comentar, né, a sua opinião. Se você concorda, se você discorda com os ajustes que eu irei sugerir, fique à vontade para discordar, né? O ambiente aqui é livre para o debate. É livre para o debate. Então, antes de eu começar, deixe o seu like, se inscreva no canal e bora aqui começar, porque esse vídeo deve ficar um tanto quanto longo, porque são 16 times, né, meus amigos? Então, vamos começar, sem muita enrolação. Eu vou tentar intercalar times do leste e do oeste, para dar uma dinâmica diferente pro vídeo. Não vou ficar falando primeiro dos times do leste, depois dos times do oeste, não. Vamos aqui dar uma mesclada, né? Vamos fazer aqui uma baguncinha organizada, Vamos começar falando sobre o Atlanta Hawks. E para mim, o principal ajuste que o Hawks tem que fazer é colocar o Trae Young na série. O Trae Young até o momento não conseguiu fazer nada na série, não conseguiu fazer nada nos playoffs. Em dois jogos, ele acumula um caminhão de arremessos errados e mais de 10 turnovers. O Trae Young realmente não tá fazendo nada. E o ataque do Hawks depende muito mesmo, de boas performances do Trae Young. Porque não é um ataque muito fluido. O Quinn Snyder, apesar de ser um treinador que eu adoro, eu amo o sistema ofensivo do Quinn Snyder, ele ainda não teve tempo direito para implementar o seu sistema no Hawks. Então, é um ataque que precisa do Trae Young. E ele não tá jogando bem. E não é que ele tá sendo incrivelmente bem marcado. Ele está sendo bem marcado. O Derek White, Marcus Smart estão fazendo um bom trabalho na defesa. Só que o Trae Young está mal. O Trae Young está naturalmente mal. E isso é um problema. Então, o principal ajuste que o Hawks tem que fazer para mim, se quiser se manter vivo nos playoffs, é dar um jeito de colocar o Trae Young no jogo. Porque se ele ficar jogando do jeito que tá, esse time não vai conseguir fazer nada e a varrida vai ser inevitável contra o Boston Celtics. Então, ajuste pro Hawks, colocar Trae Young no jogo. Boston Celtics, vamos falar do Boston, né? Um time que está caminhando para varrer o Atlanta Hawks. Para mim, cara, o ajuste que o Celtics tem que fazer é na minutagem do Robert Williams. O Robert Williams, ele precisa jogar mais. O pivôzão do Celtics jogou em média, até agora nos playoffs, 22,3 minutos. E tem jogado muito bem. Só que ele pode jogar mais. Ele pode ter mais minutos. Ele precisa ter mais minutos. Nas últimas finais,
onde o Robert Williams jogou, né, contra o Golden State Warriors, ele liderou os jogadores do Celtics no plus-minus, né? Com ele, o Celtics foi 30 pontos melhor. Foi 30 pontos melhor. Então é um cara que impacta muito no jogo. E 22 minutos é pouco. Dá para ele jogar mais. Então, um ajuste que eu acho que o Celtics tem que fazer para não só para a série contra o Hawks, mas para os playoffs em si, é dar mais minutos para o Robert Williams. Ele precisa jogar mais tempo. Brooklyn Nets, falando aqui sobre o Brooklyn. Para mim, o ajuste que o Brooklyn tem que fazer é deixar o Cam Thomas jogar. Né, o Jacques Vaughn simplesmente não coloca o Cam Thomas em quadra. Não coloca. Em 3 jogos, o Brooklyn teve uma média de 101,6 pontos a cada 100 posses. O Charlotte Hornets, que foi o pior ataque da NBA na temporada regular, um dos piores ataques da NBA na temporada regular, teve mais de 108 pontos a cada 100 posses. Então o ataque do Nets tá horrível. Tá horrível. E o Cam Thomas não jogou nem 10 minutos combinados na série inteira até aqui. Já são 3 jogos. Ele não jogou nem 10 minutos combinados. Um jogador que teve 5 atuações de 30 pontos na temporada e 3 jogos seguidos com mais de 40. Esse cara não tem minutos nessa rotação do Nets, o que é um erro para mim. O Jacques Vaughn precisa de jogadores que impactem no ataque. O Spencer Dinwiddie, que era para ser esse cara, tá horroroso na série. Então, o Cam Thomas precisa jogar. Porque você tem um elenco que já não conta com grandes peças ofensivas. E uma das peças ofensivas que você tem, você não coloca para jogar, é brincadeira. Já que Vaughn, para mim, tá ramelando. Tá ramelando. Ele precisa colocar o Cam Thomas para jogar. Então, um ajuste que o Brooklyn tem que fazer, na minha opinião, é dar mais minutos para o menino Cam Thomas. Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers. Depois do Cleveland, eu vou começar a falar de uns times do Oeste. O ajuste que o Cleveland tem que fazer para mim é colocar o Caris LeVert de vez no time titular. Né? O JB tá usando o Okoro, né, como titular, tá colocando o LeVert vindo do banco. Talvez, né, por medo, né, de comprometer muito na defesa. Só que a grande verdade é que o LeVert, ele ajuda todo o sistema do Cleveland Cavaliers. Ele de titular, ele ajuda muito. Porque ele desafoga demais o Garland e o Donovan Mitchell. Ele ajuda o Garland e o Mitchell na criação. Porque o Cleveland é um ataque que é muito produtivo. Só que é um ataque que tem uma criação muito focada, muito centralizada em Mitchell e Garland. Você ter ali um terceiro elemento para criar, para ajudar na criação do ataque, vai desafogar muito os dois e vai fazer o Cleveland ser um time muito mais letal no ataque. No jogo 2, o LeVert entregou 24 pontos, cara. 24 pontos ao lado do Garland. Ele foi o melhor jogador do Cleveland, ao lado do Garland. Ele jogou pra cacete, o Caris LeVert. E eu sei que ele compromete na defesa, ele não é um grande defensor, mas num playoff, às vezes, é muito melhor você atacar com um a mais do que defender com um a mais. Então, um ajuste que o Cleveland tem que fazer, na minha opinião, é colocar o LeVert como titular. E priorizar um pouquinho mais o ataque, porque com certeza vai ajudar muito, não só contra o Knicks, mas no decorrer dos playoffs, ainda mais se enfrentar o Milwaukee Bucks da vida, sabe, enfrentar um Boston Celtics, você precisa de ataque, você precisa agredir o seu adversário. E com o LeVert, o Cleveland consegue agredir muito mais. Vamos agora falar sobre um time do Oeste e vamos falar sobre o Denver Nuggets. O Denver Nuggets, para mim, precisa se lembrar que tem o Michael Porter Jr. no time. Em vários momentos na série contra o Minnesota, o Denver simplesmente esquece que o Michael Porter Jr. está em quadra. No terceiro quarto do jogo 2, que foi onde o Denver tomou uma pressão danada do Minnesota, o Denver não acionava o Michael Porter Jr. em nenhuma posse. Foi impressionante. No jogo 2, ele tentou apenas 7 arremessos. O Denver precisa colocar o Michael Porter Jr. em melhores situações.
O Michael Malone precisa desenhar mais jogadas para o Michael Porter Jr., porque estamos falando de um jogador extremamente alto, extremamente físico e que tem um arremesso muito letal e muito eficiente. Não é todo time que tem uma arma como o Michael Porter Jr. E o Denver não está fazendo o melhor uso dessa arma. Precisa usar ele mais no ataque. O ataque do Denver não pode se resumir a isolation do Jamal Murray e isolation do Nikola Jokic. Não pode. Tem que colocar o Michael Porter Jr. em boas situações. Então, um ajuste que eu acho que o Denver tem que fazer é colocar mais o Michael Porter Jr. No sistema de jogo. O ataque do Denver precisa dar mais opções para o Michael Porter Jr., porque ele precisa ter a bola. Ele precisa tentar mais do que 7 arremessos em um jogo. Isso é algo que precisa ser feito urgentemente. Golden State Warriors, né? O ajuste que o Warriors tem que fazer nos playoffs, na minha opinião, é o mesmo ajuste que deveria ter feito durante toda a temporada regular. Diminuir os turnovers. O Warriors é um dos times que mais cede turnovers por jogo na NBA. E nos playoffs não está sendo diferente. Até o momento, em 3 jogos contra o Kings, já foram 46 turnovers cedidos. 46 turnovers. Isso é muita coisa. Ainda mais quando você cede esses turnovers para um dos times mais rápidos da NBA. O Sacramento Kings é um dos times que melhor ataca em transição em toda a liga. E você ceder 46 turnovers para um time desse, meu amigo, você tá pedindo para tomar contra-ataque. Tá pedindo. Você tá dando quadra para um time extremamente veloz. Então, um ajuste que o Warriors tem que fazer, principalmente para essa série contra Sacramento, que está sendo perdida pelo Golden State, inclusive, é diminuir os turnovers, parar de dar a bola de graça para o Sacramento, parar de dar quadra para esse time do Sacramento correr. Los Angeles Clippers. Vamos falar sobre os 2 times de Los Angeles aqui. Começando pelo Clippers. Para mim, o ajuste que o Clippers tem que fazer, e aqui sendo um pouquinho mais específico para a série contra o Phoenix Suns, é tirar o Phoenix da zona de conforto, tá? Tem que tirar o Phoenix da zona de conforto. Qual que é a zona de conforto desse time do Phoenix? A média distância. Kevin Durant, Chris Paul, Devin Booker são jogadores que amam jogar na média distância, amam o mid-range. E no jogo 2, por exemplo, o Phoenix Suns chutou 21 de 29 na média distância. Deitou e rolou na média distância. Isso não pode acontecer. O Clippers não pode dar tanto espaço assim para os jogadores do Phoenix atuar na média distância, porque é onde os caras amam. Os caras amam estar ali. Então o Clippers precisa tirar o time do Suns da zona de conforto. Simplesmente precisa. Precisa deixar o Devin Booker, o Kevin Durant, o Chris Paul desconfortáveis. Se você tira a média distância do Chris Paul, por exemplo, você praticamente mata o jogo ofensivo do Chris Paul. Você mata. Se você consegue limitar mais a média distância do Devin Booker, por exemplo, você tira pelo menos aí, jogando baixo, uns 15 pontos do Devin Booker na partida. Uns 15. A mesma coisa com o Kevin Durant. Então, você precisa limitar mais a média distância. Não dá para o Phoenix ter a liberdade que está tendo. Então, esse é um ajuste que o Clippers tem que fazer, pensando um pouquinho mais nessa série contra o Phoenix Suns. Mas serve também para o restante dos playoffs. Você precisa tirar o seu adversário da zona de conforto. Por exemplo, qual que é a zona de conforto do Golden State Warriors? Linha de 3. Limita o perímetro. Qual que é a zona de conforto do Sacramento Kings? Transição. Para de ceder transição para esses caras. A mesma coisa com o Memphis Grizzlies, que inclusive daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Memphis. Então, tirar o seu adversário da zona de conforto é algo que você precisa fazer em um playoff. Los Angeles Lakers agora. O Lakers, para mim, precisa começar a ser mais agressivo no ataque, a ser mais agressivo nas infiltrações, partir mais para dentro, atacar mais o aro. Né? O Lakers, perdão, tô com o Golden State na cabeça. O Lakers tentou apenas 34 infiltrações no jogo 1. Apenas 34. Foram 10 a menos do que a média que o time teve na temporada. O Lakers precisa ser mais agressivo. No jogo 2 foram apenas 27 tentativas de atacar o aro. É muito pouco.
É muito pouco, porque se o Lakers atacar mais o aro, ser mais agressivo, atacar mais a cesta, vai acabar abrindo muitas janelas. Muitas janelas. Como, por exemplo, deixar os arremessadores do time mais livres, porque a partir do momento que você ataca mais o aro, que você parte mais para dentro, você chama a marcação, você puxa a marcação e libera 2 jogadores ali no perímetro no mínimo. Então, você ser mais agressivo também te ajuda nos arremessos, também te ajuda no espaçamento de quadra. E outra coisa que o Lakers vai conseguir fazer se ser mais agressivo na hora de atacar o aro é carregar o JJJ em faltas. O Jaren Jackson Jr., ele é o melhor defensor desse Memphis Grizzlies e ele tem um problema crônico de sempre ficar carregado em faltas. E até o momento na série, o Lakers não conseguiu fazer isso com o JJJ. E por que não conseguiu? Porque não tá atacando ele. Porque não tá pressionando, não tá botando agressividade. Então o Lakers precisa ser mais agressivo nas infiltrações. O time não tá conseguindo se aproveitar das ausências do Adams e do Brandon Clark. O Lakers precisa se aproveitar mais dessas ausências. Então, a agressividade é o que tá faltando pro Lakers, é algo que o time precisa corrigir para os playoffs. Falando agora sobre o Memphis Grizzlies. O Grizzlies precisa botar mais velocidade no jogo. Precisa colocar mais velocidade no contra-ataque. O Grizzlies foi o segundo time que mais pontuou em contra-ataque em toda a temporada. Só perdeu pro Indiana. O Grizzlies é um time de contra-ataque. O Grizzlies é um time de transição. Só que não está sendo isso na série até o momento. Não está. O Grizzlies está fugindo das suas características. Entendeu? Até o momento nos playoffs, o Grizzlies é apenas o 8º time em pontuação em contra-ataque. É apenas o 8º time que mais pontuou em contra-ataque, considerando os playoffs. Isso é muito pouco. De novo, na temporada, foi o segundo time que mais pontuou em contra-ataque. O Grizzlies precisa parar de ficar jogando em meia quadra e precisa começar a contra-atacar mais, em atacar mais em transição. Meia quadra não é o forte do Grizzlies. O Grizzlies foi apenas o 22º time em eficiência em meia quadra. Apenas o 22º. E foi o segundo melhor em contra-ataque. Pelo amor de Deus, a conta é simples. O Grizzlies precisa ser o que é. E o que é? É um time de contra-ataque, é um time de transição, é um time de velocidade. O Grizzlies precisa voltar a ser o que ele é. Porque até o momento na série, o Grizzlies é um time que não é. O Grizzlies não é um time de meia quadra. O Grizzlies não é um time de movimentação de bola. O Grizzlies é um time de, sabe, pé embaixo, velocidade. Precisa começar a ser isso. Voltando agora a falar sobre times do leste, né? Vamos aqui dar essa mudada. Vamos falar sobre o Miami Heat, né? O Miami tá sem o Tyler Hero e tentou colocar o Duncan Robinson para substituir o Tyler Hero no último jogo. Para mim foi um erro. Uma coisa que o Miami tem que fazer é colocar o Victor Oladipo para substituir o Tyler Hero. O Oladipo até agora não jogou nos playoffs, basicamente. Quase não jogou. E é um cara que, para mim, pode substituir o Tyler Hero muito melhor do que o Duncan Robinson. Porque, beleza, ele pode não ser um sniper, como é o Duncan Robinson. Inclusive, o Duncan Robinson não é um sniper faz muito tempo. Mas, na teoria, era pro Duncan Robinson ser um sniper. O Oladipo não é esse cara. Só que o Oladipo consegue defender muito melhor do que o Duncan Robinson. E tem uma coisa que o Duncan Robinson não tem, que é criação de arremesso. Que é chute, que é arremesso após o drible. O Duncan Robinson é catch and shoot puro. Ele não cria o seu arremesso. O Victor Oladipo cria. E para um ataque que já não tem muita criatividade, ter um cara como o Victor Oladipo no time titular ajudaria muito. Então, um ajuste que Miami tem que fazer para mim é colocar o Oladipo para ser titular, porque com ele o ataque e a defesa do Heat podem ser bem melhores. Milwaukee Bucks, para mim o Milwaukee precisa começar a soltar mais o time, precisa parar de ficar focando tanto na defesa e pensar um pouquinho mais no ataque. Eu sou um cara que ama times defensivos, que ama times com DNA defensivo. Só que a defesa não ganha um jogo sozinha, você precisa de ataque.
O Cleveland é um time que até o momento tá focando muito na defesa e precisa focar um pouquinho mais no ataque. Por isso que eu acho que o LeVert precisa ser titular. A mesma coisa acontece com o Milwaukee. Milwaukee é um time que tá focando muito na defesa e tá deixando o ataque um pouquinho de lado. Por exemplo, no jogo 1, o Evon Carter, Wesley Matthews e o Jay Crowder combinaram para 53 minutos jogados. Enquanto o Joe Ingles teve apenas 15 minutos e o Connaughton nem jogou. Nem jogou. No jogo 2, o Budenholzer começou a fazer esse ajuste. Começou a pensar um pouquinho mais no ataque. O Crowder e o Carter combinaram para apenas 29 minutos e o Ingles e o Connaughton para 50 minutos. E sabe o que o Ingles e o Connaughton entregaram? 39 pontos e 11 bolas de 3. Tá vendo? O Milwaukee precisa pensar um pouquinho mais no ataque. O Budenholzer precisa focar um pouquinho mais no lado ofensivo da rotação. Não deixar a defesa de lado, longe disso, mas ser um pouquinho mais ousado, soltar um pouquinho mais o time. O Bucks consegue atacar mais, o Bucks consegue ser mais agressivo no ataque. Só que os jogadores que podem tornar esse time um pouquinho mais ofensivo precisam ter mais minutos, assim como aconteceu no jogo 2. Então, ajuste para o Bucks seguir dando mais minutos para os jogadores que tornam o time mais ofensivo. Para mim é um ajuste que Milwaukee tem que fazer. Voltando pro Oeste, Minnesota. Minnesota precisa dar a bola mais na mão do Anthony Edwards. Para mim, depois do último jogo, ficou muito claro que o Anthony Edwards precisa chutar no mínimo umas 30 bolas por jogo, para o Minnesota ter uma chance. No segundo tempo do jogo 2 contra o Denver, o Anthony Edwards teve 27 pontos e 10 de 15 no field goal. O moleque precisa ter mais a bola na mão. Ele precisa ter mais a bola na mão. Isso é nítido. É nítido para mim. Então, rapidinho, curto e grosso. O ajuste que o Minnesota tem que fazer, dar a bola na mão do Anthony Edwards. Deixar o moleque criar. Deixar o moleque fazer o que ele sabe fazer no ataque, que é pontuar. Dar a bola na mão dele. New York Knicks. O Knicks está fazendo uma boa série contra o Cleveland, só que está cometendo um erro muito grande, que é dar muitos minutos para o RJ Barrett. 3 jogadores do New York Knicks tiveram mais de 30 minutos de média nos primeiros jogos contra o Cleveland. Sabe quem são? Julius Randle, foi All-Star. Jalen Brunson, que é hoje o franchise player do Knicks. Então, natural esses dois terem mais de 30 minutos. E o terceiro é o RJ Barrett. Só que diferente desses dois aqui, ó, o RJ Barrett não tá entregando nada. O RJ Barrett, ele está com 24% de field goal na série contra o Cleveland Cavaliers. E aí você pode pensar, não, Luiz, ele tá entregando então na defesa. Não. Na defesa, o RJ Barrett cedeu 9 de 18, né, de field goal e 5 de 7 de bolas de 3. Ele não está contribuindo em absolutamente nada. Nada. Então não faz sentido o RJ Barrett ter uma minutagem parecida com o do Randle e do Jalen Brunson. Não faz sentido. Tira minutos dele e dá minutos pro Josh Hart, pro Quickley, sabe? Pro Quentin Grimes. Dá mais minutos para esses caras. Porque o RJ, ele não tá fazendo nada. Ele não tá fazendo nada. Então, para mim, o Thibodeau precisa tirar minutos do RJ Barrett. Filadélfia. Filadélfia, né, tá ganhando a série por 3-0. É até difícil, né, cobrar ajustes no time do Sixers. Só que tem uma coisinha que o Filadélfia pode fazer. Que é, sabe, fazer o James Harden ser um pouquinho mais fominha. É estranho eu falar isso, mas faz sentido. O James Harden, ele tá passando muito bem a bola, ele tá sendo um ótimo assistente, só que ele tá sendo muito pouco agressivo no ataque. Muito pouco agressivo. O James Harden só foi cobrar um lance livre na série no jogo 3. No jogo 1 e 2 ele não foi nenhuma vez pro lance livre.
Isso não é normal do James Harden. No jogo 2, ele só conseguiu 8 pontos. O Philadelphia precisa de um Harden mais fominha, chamando mais o jogo. Porque com ele sendo esse Harden mais fominha, o ataque dos Sixers vai ser muito mais produtivo. Mas muito mais produtivo. Muito mais. Então, um ajuste que o Philadelphia pode fazer para mim é deixar o James Harden mais à vontade para ser um pouquinho mais fominha. Pelo menos na minha opinião, é algo que faria bem para a equipe do Philadelphia. Para fechar as duas últimas equipes, Phoenix Suns. O Phoenix Suns, e aí é um ajuste no Monty Williams, inclusive, nem é um ajuste no time, mas é um ajuste no Monty Williams. O Monty Williams precisa entender que ele está nos playoffs. E ele está nos playoffs tendo 3 estrelas no seu time. 3 estrelas no seu time. Essas 3 estrelas precisam jogar. E precisam jogar muitos minutos. Vou explicar para vocês. No jogo 1, o Phoenix Suns, o Monty Williams, né, mais específico, deu mais de 4 minutos para 11 jogadores diferentes na rotação. 11. O Devin Booker ficou muito tempo em quadra ao lado de 4 reservas. Isso não pode acontecer. No jogo 2, ele diminuiu para apenas 8 jogadores tendo mais de 4 minutos. E durante todo o jogo 2, pelo menos 3 titulares estiveram em quadra o tempo inteiro. Ele já deu uma mudada nisso. O Monty Williams precisa entender que Durant, Booker e Chris Paul precisam estar em quadra o maior tempo possível. Eles precisam ter a maior minutagem possível. E eles precisam estar em quadra juntos. Juntos. E aí você mescla Durant e Booker, Durant e Chris Paul e Booker. Entende? Vai mesclando. Mas eles precisam estar em quadra o maior tempo possível e o maior tempo possível juntos. Eles precisam ter mais minutos. Não dá para você, num playoff, ter 4 reservas em quadra. Não dá, em nenhum momento. Não dá. Então, o ajuste que o Phoenix Suns tem que fazer é um ajuste na mentalidade do Monty Williams. É fazer o Monty Williams entender que ele tá num playoff. E ele tá num playoff com 3 estrelas. Ele tem que entender isso. Ele tem que entender isso. E para fechar, Sacramento Kings. E para mim, o ajuste que o Kings tem que fazer é começar a matar a bola livre. O Sacramento Kings tem desperdiçado muitos arremessos wide opens. Muitos arremessos extremamente livres. Essa bola precisa cair. No jogo 1 e no jogo 2, combinados, o Sacramento ficou 6 de 20 em bolas de 3 com os jogadores totalmente livres. 6 de 20 em arremessos wide open. No jogo 1 e 2, Huerter, Keegan Murray e Harrison Barnes ficaram 0 de 13 em arremessos wide opens. Em arremessos extremamente livres. Essa bola precisa cair. O Sacramento precisa começar a aproveitar essa liberdade que o Warriors tem dado. Porque tá perdendo oportunidade. Tá perdendo pontuação. Isso não pode acontecer no playoff. Então, começar a se aproveitar melhor da liberdade que os times estão dando no perímetro é algo que o Kings precisa começar a fazer. Tá bom? Bom, pessoal, fechamos aqui o vídeo longo pra caramba. Eu espero que você tenha ficado até o final. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E se você não concorda com os ajustes que eu falei, comenta aqui e dê a sua opinião sobre os ajustes que as equipes precisam começar a fazer, tá bom? No primeiro comentário fixado vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de teste grátis. Lá no League Pass você tem acesso a todos os jogos dos playoffs sempre ao vivo, então se você ainda não tem, garanta já o seu com todos esses benefícios. E é isso, tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.